Quanto dinheiro precisa para fazer uma transição de carreira? Sou Natália Azzoni e nesse vídeo eu quero te ajudar a te preparar financeiramente para fazer essa transição da forma mais suave possível. No vídeo anterior eu falei sobre o melhor eu mereço que o meu dinheiro já comprou, que foi exatamente me permitir fazer uma transição de carreira, que na época nem era uma transição de carreira, era simplesmente um ano sabático, que era para ser um ano, na verdade foram vários anos onde eu tentei várias carreiras diferentes até chegar nessa aqui, e todo esse tempo eu me mantive com o meu dinheiro guardado. E hoje eu queria falar sobre como se preparar financeiramente para conseguir fazer isso com mais tranquilidade, com menos estresse, já que ficar sem um salário dá um certo nervoso, né? Mas como fazer isso sem desesperar e sem ter que sair correndo para o próximo trabalho? Então vamos lá. Quanto dinheiro precisa para fazer uma transição de carreira? Depende. Quanto é que custa a tua vida hoje? O que tu está disposto a cortar depois que tu sair desse trabalho? Como é que tu pode diminuir o teu custo de vida? O que tu pode deixar de comprar? Ou então, será que não vale a pena mudar para uma cidade mais barata? Sendo que existe um custo nessa mudança, mas que pode valer a pena caso o teu custo de vida baixe bastante. Quando eu fiz a minha transição, foi mais uma fuga do que uma transição. Eu não sabia exatamente qual era o meu custo de vida, mas isso, na verdade, ali não me importava tanto, porque a cidade onde eu morava era graças ao meu trabalho. Como eu ia me mudar dali, eu ia mudar de cidade, de estado, de casa, de rotina, de tudo, né? Então os meus custos iam mudar bastante. E como eu não sabia qual seria o meu custo de vida, o que eu fiz? Gastei o mínimo necessário, mantive os custos fixos o mais baixo possível e comprei só o que eu precisava. Mas vamos falar de valores para tu ter uma ideia. Se tu juntou, por exemplo, 100 mil reais e o teu custo mensal hoje é de 10 mil, então tu tem dinheiro para 10 meses. Se teu custo mensal for de 5 mil reais, tu vai ter dinheiro para 20 meses. Se o teu custo mensal for de 3 mil reais, tu vai ter dinheiro para quase 3 anos. A minha lógica foi gastar o mínimo possível, ainda tendo o mínimo de qualidade de vida que eu queria, para fazer o meu dinheiro render mais. Então, quanto dinheiro tu precisa juntar? Não sei qual é teu custo de vida e para quanto esse custo baixa se tu parar de trabalhar. O que tu pode cortar de compras, de saídas, de restaurante, de delivery de comida? E quanto tempo tu acha que tu vai levar nessa transição até o teu novo trabalho conseguir pagar as tuas contas? Difícil prever isso, né? Por isso que a minha lógica foi manter os meus custos mais baixo possível para o dinheiro render mais tempo. Começar um negócio novo não é bem assim como a internet mostra, né? Até porque a gente fica escutando muito mais as histórias de sucesso, porque elas são contadas e repetidas, já as histórias de fracasso costumam ser bem mais silenciosas. O problema é que a gente escuta tanto as histórias de sucesso que a gente começa a achar que isso é normal, que isso é para todo mundo, que isso funciona assim, mas não é. Quantos negócios tu vê abrir na tua rua, no teu bairro, que fecham não muito tempo depois? Quantas pessoas tu vê começando a fazer conteúdo na internet que duram poucos meses e desistem? A gente tende a ser muito otimista, a se apaixonar pela nossa ideia, pelo nosso negócio e achar que todo mundo vai se apaixonar junto, que vai ser um sucesso. E é ótimo ser otimista e acreditar naquilo que tu está fazendo. Mas te prepara financeiramente para um cenário um pouco mais pessimista. Tenha um plano B, tenha mais dinheiro do que o necessário. É isso que vai fazer tu ter mais tempo para poder dar certo, para ter menos ansiedade. A ansiedade vai te acompanhar, mas se tu ainda está com essa obrigação de fazer dinheiro rápido, ela vai te dar uma estrangulada. E se esse teu novo negócio, essa nova carreira levar 2 anos para começar a se manter de pé e dar dinheiro suficiente para tu pagar tuas contas? Tu aguenta todo esse tempo? No fantástico mundo da internet, parece que todo mundo está ficando rico, que todo mundo está tendo sucesso. Só que, de novo, né, as histórias de sucesso são aquelas que são contadas várias vezes, já as de fracasso são muito silenciosas. E também tem muita gente mentindo ou distorcendo os números por aqui. Muita gente dizendo que fez 6 em 7, que vendeu mais de 100 mil reais em uma semana. Mas daí quando tu vai ver o custo, a pessoa investiu o dobro para fazer aquele valor. E o que realmente importa, na verdade, é lucro, né? Mas a maioria das pessoas fica falando de valores brutos sem descontar os custos. Aí fica bem mais fácil de fingir sucesso, né? Só que isso acaba distorcendo as nossas expectativas. Eu fiz a minha transição de carreira meio no desespero, sem olhar muito os números, sem ter muito cuidado com isso. Mas eu sabia que o meu dinheiro dava para pelo menos um ano sem trabalhar. Eu sabia que dava para mais tempo que isso. Mas mesmo assim, depois que eu parei de trabalhar, foi difícil olhar para os números. Eu relutei muito tempo em começar uma planilha, em ter um controle dos meus gastos. Eu enrolei também para fazer o imposto de renda, porque ali eu ia enxergar realmente quanto dinheiro eu tinha no ano passado e para quanto ele tinha caído nesse ano. Eu estava com medo de olhar quanto que eu tinha gasto, como se olhar ou não olhar fosse fazer alguma diferença, né? Mas eu tenho uma característica que me ajuda muito nessa situação. Eu sou muito controlada, então eu controlava muito os gastos diários, na hora de comprar ou não comprar, se aquilo valia a pena ou não. Eu sugiro que tu faça a tua transição dessa forma? Não, mas entre o mundo real, que foi o que eu fiz, e o mundo ideal tem muita coisa, né? Então eu vou falar o mundo ideal e tu vê o que funciona para ti. No mundo ideal, para tu fazer uma transição de carreira, eu sugiro que tu tenha um controle dos teus gastos desde agora. Que tu saiba qual é o teu gasto fixo, teu gasto variável e o que tu já pode ir cortando.
Sugiro, inclusive, que tu já vá cortando alguns gastos para ir juntando mais dinheiro para essa transição. E eu sugiro também que tu vá testando essa nova ideia, esse novo negócio, essa nova carreira, ao mesmo tempo que tu ainda está com a antiga, que tu ainda tem um salário caído na conta, para fazer essa transição de uma forma mais tranquila, menos desesperada para dar lucro. E para testar se essa ideia realmente dá certo. Se tu gosta mesmo dessa ideia, né? Porque uma coisa é um hobby que tu faz de vez em quando, outra coisa é tu trabalhar com aquilo. E eu sugiro que tu pegue a rescisão e o FGTS, se tu conseguir acesso, e tu simplesmente guarde esse dinheiro, invista esse dinheiro, que tu não caia na tentação de sair gastando, de se agradar, de fazer uma viagem, de trocar de carro. Não usa esse dinheiro, guarda ele todo para a transição. Ele vai te dar uma segurança maior. E se o foco nesse momento é o teu trabalho novo, foca de verdade nisso. Faz alguns sacrifícios em outras áreas, em coisas que não importam tanto, para conseguir acelerar que esse novo trabalho consiga te dar lucro logo. Mas de novo, né, mundo ideal, mundo real, ver o que faz sentido para ti e o que tu consegue aproveitar daqui. Infelizmente, não tem um jeito certo e único de fazer isso aqui. Cada um tem que trilhar o seu próprio caminho. Mas a lógica básica da transição de carreira é juntar o máximo de dinheiro possível e gastar o mínimo. Esse é o resumo de como fazer uma transição de carreira com mais tranquilidade, com menos ansiedade, com mais segurança para poder fazer os teus testes e poder ter o tempo necessário para esse novo negócio dar certo. Cuidado com a pressa, com a ansiedade, com as expectativas irreais. Procura referências, pessoas reais que estão nessa área para onde tu quer ir e entende os tempos que elas levaram, entende quanto dinheiro que elas realmente fazem. Vai atrás desses números reais para tu ter uma expectativa mais real, em vez de ficar se baseando nessas propagandas de curso, que, por exemplo, ficam dizendo que depois de um mês que tu fizer aquele investimento, tu já vai estar fazendo o teu primeiro milhão. Quantos fazem isso? Lembra que o sucesso da noite para o dia costuma levar anos para acontecer. Não é assim mesmo da noite para o dia. E eu tô falando isso não para te desestimular, e sim para tu ter expectativas mais realistas, para conseguir persistir por mais tempo. Não desistir porque tu achava que em um mês ia estar dando tudo certo e não vai estar. Persiste, continua, foca em criar essa vida que vale a pena viver. Foca em ter um trabalho mais alinhado contigo, onde tu consegue realmente fazer dinheiro e enriquecer com uma coisa que faça sentido para ti. Fazer uma transição de carreira é difícil, mas trabalhar com algo que tu não gosta também é difícil. Então a gente vai ter que escolher o nosso difícil, aquele que vale mais a pena pra gente. Então, junta bastante dinheiro, gasta o mínimo possível e boa transição, porque vale a pena. Ficou com alguma dúvida? Escreve aqui nos comentários que eu te respondo. Se gostou desse vídeo, não esquece de deixar teu like, te inscrever no canal e até a próxima. Para conseguir fazer essa transição mais ou menos. Esse vídeo eu quero te ajudar a te preparar psicologicamente, não, era financeiramente, mas psicologicamente também precisa.